Boa noite. Esse é o vídeo introdutório do nosso curso básico de hermenêutica, que estamos divulgando aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia. A importância de estudar a hermenêutica é chamada de arte da interpretação, e por isso a hermenêutica acaba de maneira prática sendo colocada como regras que nos ajudam a entender esse texto para essa arte. A importância vem porque pela palavra de Deus nós somos purificados. Por isso é importante estudar a palavra de Deus. Jesus diz assim para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. João 15:3. Também é pela palavra de Deus que nos vem a fé. E é um texto por demais conhecido nosso, Romanos 10:17. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pela palavra de Deus, nós somos salvos. Paulo escreve a Timóteo: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. E pela palavra de Deus nós somos guardados do pecado. O salmista, Salmo 119:11, diz assim: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Veja por que é importante. Nós somos purificados, vem a fé, nós somos salvos e somos guardados de pecar. Mas, por outro lado, quando Jesus foi tentado no deserto, teve um momento que Satanás empregou literalmente um trecho de um salmo de conforto, o Salmo 91, para incentivar a ousadia. Mateus 4,6, nós temos esse relato assim: e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Veja que a palavra de Deus mal usada estava servindo, ao invés de trazer conforto, que era o propósito, trazer ousadia, para que Jesus tentasse, pusesse Deus à prova. Se a gente olhar, o pecado veio ao mundo por causa da má interpretação. Em Gênesis 3, nós vemos o relato da queda do homem. A serpente chegou à mulher e falou algo parecido com o que Deus havia dito, com o objetivo de tentar a mulher, de incliná-la ao pecado. O texto começa assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja que foi parecido com o que Deus disse, interpretando o que Deus disse, mas fazendo a mulher ter a atenção dela voltada para a árvore. A resposta da mulher também não foi só o que Deus disse, ela trouxe uma interpretação junto. Ia nessa palavra da mulher além do que Deus disse. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja que Eva acrescentou que não era para tocar. Talvez ela tocando percebesse que não morria e achava que também podia comer, porque ela entendeu algo que Deus não tinha dito e criou uma expectativa e um plano de vida errado. Por fim, a serpente acaba afirmando algo completamente oposto à palavra de Deus. E aí chega ao ponto que a sua fala não é questionada. O que ela está dizendo, o que Deus disse, ninguém questiona. E aí entra o pecado. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente viu a árvore, pegou, comeu e também deu ao marido. Veja que a hermenêutica trouxe todo esse problema à humanidade, o pecado. É uma deturpação da palavra de Deus. Só que ela não vem só do maligno. Outras pessoas, até dentro da igreja, alguns insubordinados, deturpam a palavra, levando a igreja, os irmãos, ao erro. Pedro escreve assim, quase no final da sua segunda carta. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja que pessoas insubordinadas que não aceitam a direção, deturpam a palavra de Deus, pessoas ignorantes, quer dizer, que não sabem das coisas, que ignoram, também deturpam, falam o que Deus não disse, nem sabem se disse ou não. E pessoas instáveis, que mudam para lá e para cá de caminhos e de orientação, ao invés de se firmar na palavra de Deus. Eles deturpam. E Pedro está prevenindo para que não fizessem isso com os cristãos que estão recebendo a sua carta. Aliás, o próprio Paulo viu a sua palavra ser distorcida. Na carta aos Coríntios, capítulo 15, ele escreve assim: Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou, dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Está nos versículos 12 a 14. Veja que pessoas acabam confiando na distorção da palavra de Deus e mesmo crendo não chegam à salvação. Estavam ali acreditando em coisas que não existe ressurreição, então a pregação toda e a fé deles era inútil, não surtia efeito nenhum. Aliás, esse mesmo capítulo 15, ele começa assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Veja que precisamos ler a palavra de Deus examinando. É a nossa fé que está em jogo. Por isso o elogio que é escrito no livro dos Atos dos Apóstolos aos crentes de Bereia, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olhando assim a importância de interpretar, de ler e entender a palavra de Deus, nós vamos ver alguns princípios para a interpretação da Bíblia. E antes de ver qualquer regra, alguns princípios ou regras básicas fundamentais para ler a Bíblia. É preciso ser crente, pois o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então é preciso ser crente para entender a palavra de Deus. A segunda regra fundamental é
que é preciso ter amor, preciso ter avidez pela palavra. Paulo agradece aos Tessalonicenses dizendo assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja que eles receberam a palavra com avidez, como palavra de Deus, e era a palavra de Deus. Eles estavam recebendo ordens de Deus. Ainda é preciso ter desejo, então, de conformar a sua vida com a palavra de Deus. Despojando-vos, pois, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro escreve isso na sua segunda carta, logo no começo do capítulo 2, mostrando que nós precisamos deixar as coisas erradas e desejar as coisas de Deus e aplicar ela para o nosso crescimento. E por isso, outra regra fundamental é ter paciência e diligência, ser cuidadoso. Ora, estes de Bereia, repetindo aquele texto, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Isso é o essencial para entendermos a palavra de Deus. Temos que ser crentes, ter o Espírito de Cristo, temos que ter temor pela palavra de Deus, receber como palavra que é de Deus para nós, ter o desejo de ver a nossa vida transformada para o nosso crescimento e termos paciência e diligência examinando ela continuamente. Esse é o começo do nosso curso. Em breve você vai ver a primeira regra para a interpretação. Que Deus te abençoe.